Mashenskos fala Alf neste 3 de dezembro de 2019, falar sobre os superintendente bíblico, a exegese correta. Bom, a Bíblia tem um processo sobre a humanidade, a palavra de Deus, inicia um processo sobre a humanidade, começa com a eleição. Deus conhece os corações, sabe aqueles que são chamados, que o ouvirão. E nessa eleição ele então encaminha esses eleitos na sua presciência para Jesus Cristo. E ali aquele eleito aceita Jesus e começa a sua santificação, que vai se intensificar até a sua ascensão da alma, ressurreição do corpo e glorificação do corpo no estado eterno. Então, o que nós temos que chamar a atenção é que em muitos pontos na Bíblia nós vemos aparentes contradições, além, é claro, das contradições culturais, da exegese, ou seja, da interpretação das culturas da época com os valores da nossa, os erros de tradução ou os desvios de tradução que deixam a mensagem e a informação mais obscura, além das dificuldades próprias dos manuscritos. Então há uma barreira, inúmeras barreiras, mas nenhuma dessas barreiras impede a ação da santificação em espírito das almas dos eleitos. E chamo a atenção para o seguinte ponto. Quando a palavra de Deus fala dos santos, ou de Israel, ou da igreja, como impuros, como imorais, como perdidos, cegos, nus, como é a linguagem de Jesus no Apocalipse, ali Jesus não está desqualificando a eleição. O que ele está fazendo é iluminando a situação daquele santo, a situação perigosa daquele santo, o estado daquele santo. Ele não tira a eleição, mas ele corrige duramente os filhos eleitos, porque ele só assim consegue registrar, moldar a sabedoria, a verdade na alma do ser humano. Ela tem que, a repreensão e a ação divina tem que passar pelos nossos sentidos, tem que passar pelas nossas concupiscências, tem que passar pela nossa incredulidade, atravessar tudo isso e ficar marcado na nossa alma, o que é um processo de energia muito grande. Daí nós vemos a disciplina sobre Israel, a disciplina sobre a igreja ser muito dura. Deus começa, então, o processo de santificação na sua casa, tem que ser assim. Então, muitas vezes, e eu em particular, quando estava no seminário batista, me desiludia, me desencantava com essas contradições da Bíblia e com esses erros bíblicos. Não é a palavra inerrante, por que tem esses erros? É devido à nossa própria ignorância, à própria natureza humana da igreja, dos pastores, dos mestres, dos doutores da igreja. Mas isso não quer dizer que o Espírito não esteja atuando, e vai atuar, e sempre atua. E sempre corrige, sempre castiga. Isso não está deixando de amar. Isso, pelo contrário, é o processo pedagógico do bom pai, que vigia, que corrige, que imprime na alma os valores de Cristo, até nós chegarmos, então, a estarmos no mundo, usarmos o mundo, mas não nos corrompermos no mundo, não nos deixar dominar pela carne, pelo diabo, pelo mundo, pelo pecado. Então, todo esse processo de glória em glória, de santificação, vai nos chegando até a intensificação da santidade no paraíso da alma, nas fontes celestes, antes da ressurreição do corpo em estado eterno, glorioso, corpo celeste.
Então, por isso é importante também que os jovens sempre tenham um superintendente bíblico, com experiência desse processo de sofrimentos, de censura, de exortação, de admoestação, de fracassos. Então é importante que o jovem tenha um supervisor, um superintendente no seu processo de santificação e crescimento, até a sua glorificação em corpo celeste estado eterno. Por isso Deus deu então à igreja profetas, doutores, mestres, precisamente para conduzir o rebanho, para conduzir os jovens, os menores, os mais fracos, os iniciantes, no processo da verdade, do registro de alma, da educação da alma. Pois Cristo vai aproveitar a nossa alma, o nosso corpo vai repousar no pó e será transformado, impactado pela vida, esse corpo de morte. E a vida engolirá, digerirá a morte, e ele se tornará ressurreto como de Cristo no estado eterno, glorificado. Então espero que sirva de exortação para a paciência dos mais jovens, para a paciência dos menos experientes, a tolerância deles aos seus pastores, aos seus mestres, aos seus doutores. Que precisa, é necessário, não tem como o jovem, aquele que não sabe entrar numa cidade sem um mapa, sem uma orientação de um mais experiente, de um mais vivido. E assim a igreja vai, de geração em geração, vai continuando a tarefa de Cristo, de pregar o evangelho da verdade, e imprimir nas almas essa verdade e essa santificação. Porque a alma não aprende na primeira, segunda, terceira vez. É preciso todo um processo muito desgastante. Por isso a palavra de Deus diz que é tão cara a salvação de uma alma. E é o Espírito Santo que faz essa santificação. Em nome de Jesus e do Pai Celeste. Shalom Hashem, falou alto, Ministério Igreja de Jesus, oferecimento. Até uma próxima oportunidade. Hoje é terça-feira. Nós estamos na primeira semana do Advento do Natal.